Vascaíno. São Januário completa aí 96 anos de existência, esse templo do futebol, nosso estádio aí bem abandonado, mas hoje a gente viu aí vários youtubers e grande parte da imprensa sentar no colo do Josh Wand e dar aquela reboladinha, certo? Bom, além disso, a gente vai falar bastante aqui sobre o aporte da 777 Partners, que realmente vai entrar em setembro. Será se o valor é de 190 milhões, conforme foi o prometido? Será se o Josh Wand vai colocar mais dinheiro? Você vai ficar sabendo o verdadeiro valor. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a situação aí de reforços, porque com essa grana que vai entrar aí, vão chegar mais 3 reforços, os quais vocês vão tomar conhecimento quais são as posições aí as quais o Vasco vai investir. E vamos falar muito aqui da situação aí da nova Liga do Futebol Brasileiro. Hoje a Leila deu um recado aí, uniu os clubes, né? Essa hipocrisia nefasta de alguns criadores de conteúdo para dizer que Josh Wand veio para o Brasil para acompanhar, conversa fiada, né? E outra coisa, a gente vai falar também sobre Vasco da Gama e Palmeiras e vamos começar por esse assunto. Bem, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo aí. Meus amigos, o seguinte, o Vasco da Gama joga domingo aí às 16 horas contra o Palmeiras. O Rio de Janeiro vai parar, um dos maiores clássicos do Brasil, clássico aí que já foi decisão de competição intercontinental, que já foi decisão de campeonato brasileiro, e o Vasco da Gama, até pro Abel Ferreira, é amplo favorito para o jogo. E o Abel Ferreira hoje veio a público aí para poder dizer e criticar o calendário nacional, dizendo que ele vai ter um prejuízo aí de 8 atletas que não terão condições de atuar no domingo. Por sua vez, o Vasco teve uma semana livre aí, repleta de treinamentos, onde o Barbieri só tem uma dúvida: Capasso ou Robson Bambu. Robson Bambu, que jogou no jogo contra o Atlético Mineiro, foi muito bem, deverá começar jogando. Pergunto para você, você iria com o Bambu ou você colocaria o Capasso na zaga central do Vasco da Gama? Bem, meu placar para o jogo, com todo respeito ao Verdão, 2-1, e eu acho que o Abel Ferreira está certo sim. O calendário aí prejudica as equipes que mais investem e que mais disputam campeonatos aí. Bom, sobre essa situação aí da nova liga, né? A Leila Pereira peitou o Landim, né? O Rodolfo Landim, presidente do Palmeiras. E parabéns, mostra aí que mulher entende mais de futebol do que homem. E o seguinte, ela teve coragem, astúcia para poder peitar o sistema. E a Leila conseguiu aí efetivamente aí unir todos os clubes. Separados aí, só Flamengo e Corinthians que estão querendo dar de malandro na situação. A Leila falou, né, que o Rodolfo Landim não joga o campeonato sozinho, inclusive o Vasco da Gama poderá mudar de lugar aí. O Vasco hoje, que
está no bloco aí do Mulambo da Gávea. A gente lamenta essa decisão da 777 Partners de estar aí na Libra, aceitando ganhar menos do que o Flamengo. O Vasco pode mudar para LFF, que é a Liga Futebol Forte, mas 39 clubes aí já sentaram juntos aí e está definido aí quanto que cada um vai receber. Só o Flamengo e o Corinthians aí fazendo essa picuinha entre os clubes brasileiros aí. E o seguinte, meus amigos, hoje a gente teve aí a informação sobre situação aí do aporte financeiro do Vasco da Gama. Quem trouxe a notícia em primeira mão foi o Joel Silva, lá do Lancinete, e a gente vai colocar aqui para os senhores. Lembrando, antes de eu colocar, lembram que a imprensa aí, o Alô Turma, todos esses jornalistas e passadores de pano disseram para vocês que eram 190 milhões aí de aporte? Será que é esse o valor ou o valor já mudou? Vamos colocar aqui, certo? 777 Partners deve fazer aporte ao Vasco de 120 milhões em setembro. Olha só, vamos relembrar aqui que ano passado o Vasco recebeu 190 milhões, 70 do aporte inicial, mais 120 quando foi transferido aí os ativos do associativo para a SAF. E a matéria diz o seguinte, ó, está previsto para setembro mais um aporte da 777 no valor de 120 milhões. Comeram 70 milhões dessa situação. E o seguinte, a gente se pergunta aí, pô, o Vasco está jogando a Série A. Esse ano a gente vai ter um aporte aí menor do que do ano passado. Laureano, mas 100 milhões que já foram injetados aí no futebol no primeiro semestre, do valor do ano passado, que teria sobrado aí, e a gente sabe que foi com os ativos do Vasco da Gama, com cota de TV, receita aí de patrocínio da PixBet, e entre outras coisas aí, como a venda do menino Andrei. E a matéria diz aí que a 7777 Partners vai investir em 3 posições, tá? Que é um volante, um meia e um ponta esquerda, certo? Então, a gente vai ter novidades aí, muito se falando de Gustavo Cuejá no Vasco da Gama no meio do ano, o Abelão sempre entrando em contato com ele para saber a disponibilidade ali. Com relação à meia, muito se falando no Uruguai, com relação aí o nosso atleta Franco Fagundes, e fica a expectativa aí do ponta esquerda, o Vasco que tentou durante todo o ano aí trazer o Diego Valois, não obteve êxito, mas a gente deve ter jogadores assim, jogadores aí de nível médio. A gente vê aí que não tem nenhuma estrela, porque a 777 Partners não trabalha assim. E hoje, infelizmente, a gente vê aí o seguinte, galera, São Januário completa 96 anos de idade, a gente não viu um canal aqui no YouTube parabenizando o nosso estádio, certo? Sentaram no colo do Josh Wand, deram aquela reboladinha gostosa no colo do Josh Wand e simplesmente esqueceram aí de lembrar do nosso aniversário. Mas eles estão falando aí de Maracanã, né? Que é importante o Vasco ter a concessão do Maracanã, sim. Eu quero que o Vasco tenha, mas a gente não pode esquecer dos 300 milhões que foram prometidos na venda do Vasco da Gama aí, para que a gente tivesse a reforma de São Januário. Essa é a grande verdade, certo? Então, lamentavelmente, enquanto a gente tiver pessoas aí que apoiam algumas atitudes erradas dentro do Vasco da Gama, a gente vai ter o Vasco que cada um merece, como eu falo aqui. Obrigado pela atenção.
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Laureano rebolar no colo de Josh Wand. Valeu!